Saudações, espectadores. Iniciamos o primeiro ZDcast aqui do nosso canal. E eu sou o apresentador Mini Drac Real. E eu, o apresentador ZY. E hoje estamos aqui com um convidado deveras especial, o Major Gui Cururu, do Exército Brasileiro do Christian e comandante da Divisão de Defesa Química. Hoje faremos algumas perguntas para ele, conversaremos sobre a estadia dele e etc. no Exército Brasileiro do Christian. Iniciaremos com a primeira pergunta, o apresentador. Bom, a primeira pergunta que eu irei realizar é: como está a sua estadia no Exército Brasileiro do Christian? Primeiramente, boa tarde a todos. A minha estadia no Exército Brasileiro do Cristo vem sendo muito boa. Eu tenho conseguido realizar minhas atividades de forma organizada e, aos poucos, conquistar o meu espaço dentro do EB. Bom, há pouco tempo eu também assumi o Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, e desde então eu venho fazendo algumas modificações e melhorias lá dentro, além de ajudar também em outras áreas internas do Exército Brasileiro. E acredito que estou tendo uma experiência muito boa e eu pretendo continuar contribuindo cada vez mais para o crescimento do EB. O que você pretende fazer dentro da sua divisão? Então, a DQBRN ela é uma divisão totalmente operacional. Ela atua, né, na contenção da bomba nuclear, então na JAIDS, né, ela vai atuar dessa forma. E ela vai fazer a limpeza, né, da radiação no Exército Brasileiro, né? A próxima atualização vem aí e é uma divisão muito importante nesse meio, né, na próxima atualização. Como foi assumir a liderança da nova divisão de defesa química? E quais são os seus objetivos para ela? Olha, assumir a liderança da defesa química foi uma grande honra, né, primeiro. O Vex me promoveu, né? Já tinha um outro comandante, só que infelizmente ele saiu e aí eu acabei assumindo. Mas acredito que é uma grande responsabilidade, porque você tem que saber lidar com pessoas e saber administrar bem uma divisão. Desde que eu recebi essa missão, né, de comandar a defesa, eu tenho buscado estruturar a divisão da melhor forma possível. Criando documentos, cursos, treinamentos e outros procedimentos para que ela tenha uma base muito boa e organizada dentro do Exército. Como a DQBRN é uma divisão nova, meu principal objetivo é colocar ela, consolidar ela dentro da corporação, né, dentro do Exército, formando novos operadores, né, capacitados, que tenham bastante disciplina e preparados para atuar em qualquer situação, dentro das JAIDs, no contexto das JAIDs. Pretendo também fortalecer a presença da divisão em operações e mostrar realmente a força que a DQBRN tem. Certo. Agora vamos para a terceira pergunta. Quais seus objetivos dentro do Exército Brasileiro do Christian? Bom, meus principais objetivos dentro do Exército Brasileiro é ajudar a instituição a evoluir, porque eu quero ver o Christian crescendo, também acredito que seja algo que ele quer muito, e fazer com que essa instituição seja o mais justa possível para todos. Eu acredito que qualquer militar ele tem que ter a oportunidade de crescer pelo próprio mérito, mostrando dedicação, esforço e que, tipo assim, não dependa de favoritismo ou influência de qualquer grupo externo. Assim como eu procurei fazer no Morro da Aliança, né, do Teves, eu quero combater qualquer tipo de panela dentro da instituição, porque na minha visão isso acaba desmotivando quem realmente se dedica ao máximo pelo Exército. Eu quero que todos tenham a mesma oportunidade, no caso, de alcançar cargos e patentes, sendo reconhecidos pelo que fazem e não por quem conhecem.
Eu também quero contribuir para que o Exército Brasileiro cada vez cresça de forma organizada, com divisões bem estruturadas, documentos claros e treinamentos de qualidade, né? Que acredito que tenha que melhorar muito nesse quesito. Certo. Agora vou passar a voz aqui pro apresentador ZY para ele estar falando um pouco mais. A primeira pergunta é: o que você acha do EB do Christian atualmente? Na sua visão, quais são os pontos positivos e o que ainda pode melhorar e como você enxerga o futuro da instituição? Olha, como forma de ponto positivo no EB do Christian, eu acredito que seja um exército brasileiro que vem crescendo, né, no âmbito de todos os demais exércitos, e vem tomando um espaço, né, atualmente tem mais de 200 mil pessoas jogadas, tem muitos jogadores, tem muitos votos positivos, e vem crescendo bastante. E isso é um bom sinal porque acaba tendo mais membros e acaba sendo mais divertido. E sem membros não tem como jogar. Acredito que os pontos negativos do EB são mais a questão da organização e a presença do alto escalão no exército. Eu acredito que eu sinto falta um pouco, né, da presença da comandante e da subcomandante, que normalmente vem para dar um aviso e algo do tipo, e acaba não fazendo tanta presença assim no exército. Mas acredito que isso deve ser melhorado e acredito eu que vai ser melhorado ao longo do tempo. Bem interessante. Agora, o que você acha que ainda pode melhorar? E como você enxerga o futuro da instituição? Olha, eu enxergo o futuro da instituição crescendo bastante. Para falar a verdade, eu acredito que o exército vai crescer bastante, inclusive com as novas atualizações que estão por vir. Eu percebi que houve um aumento de players no mapa, tanto pela quantidade de membros em treinamentos que eu venho fazendo, eu venho notando essa quantidade aumentando de jogadores. Então, eu acho que é isso. É, muitas pessoas falam mal do Vex, né? Fala que ele é arrogante, que ele não liga para os membros, nem para o que os membros falam. O que você acha sobre isso? Olha, eu acredito que seja uma opinião pessoal de cada um, né? Acredito eu que cada um é da forma que deveria, que tipo, foi ensinado ao longo do tempo, é a questão mais de como a pessoa foi criada, mas acredito que as pessoas têm que melhorar a forma que elas se comunicam. Acredito que às vezes as pessoas não querem ser agressivas em palavras ou falar algo do tipo, mas acabam sendo porque foram criadas dessa forma ou por algum motivo específico. Mas eu acho que como criador, né, e como representante de uma comunidade, como representante de um exército, tanto o Christian quanto o Vex, eles precisam ter um comportamento bom. Eles precisam mostrar que eles seguem as regras da forma correta para que todos sigam as regras. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu sempre falo isso. E da mesma forma que os criadores têm que cobrar organização, cobrar uma comunidade imparcial, cobrar de uma comunidade boa, e para viver em um ambiente harmonioso, os criadores também precisam mostrar presença e mostrar que eles estão fazendo isso. Mostrar que eles são criadores bons, que eles querem uma comunidade harmoniosa e não desrespeitam os jogadores. É certo. Ah, falando aqui, em minha opinião, eu acho que sim, ele é um pouco arrogante às vezes. No começo do EB, ele era um pouco mais, como eu posso dizer, mais comunicativo. Ele era um pouco mais, ele era um pouco melhor do jeito que tratava as pessoas. E hoje em dia ficou um pouco arrogante, xinga os outros assim, pelo que falam.
a pessoa fala assim, normal com ele trata a pessoa como se não fosse nada. Falam que, né, depois que o EB do Christian começou a crescer um pouco mais, o poder subiu pra cabeça dele. É, acredito que isso possa acontecer como com qualquer outro criador. Não, eu não vejo muito o Vex e inclusive eu tenho mais, provavelmente eu ter mais contato com o Vex, mas da mesma forma eu não sei realmente como é conversar com ele assim, em chamada, em call, porque eu não tive esse contato, não cheguei a ter esse contato com o Vex assim. É assim, em minha opinião, eu vejo que tem muitas pessoas com várias opiniões diferentes sobre eles, com alguns dizendo que ele é mais fechado e passa tipo uma imagem de arrogância, sabe? Pelo que eu vi, né, pela experiência, não é imagem de arrogância. Ele trata mesmo a pessoa como desprezando as pessoas. Você tenta falar com ele assim, ele tá assim numa call, tipo, você entra, ele trata você como se não fosse nada, tá ligado? Como se ele fosse um ser superior. Em minha opinião, eu acho que o EB dele não tá nesse nível ainda pra ele se achar tanto. Então, né, cada um tem o seu jeito de pensar sobre ele. Eu concordo com cada um ter a visão de pensar, mas eu acho que eu volto a tocar na tecla que eu acho que os criadores eles têm que manter uma conduta exemplar para todo mundo. Eles não podem ser arrogantes, eles não podem muitas das vezes falar o que pensam sobre muitos assuntos, porque eles devem manter uma conduta imparcial e não favorecer nenhum lado, e também não falar, tipo assim, não desrespeitar os próprios jogadores, né, os próprios players. Bem interessante. Mas assim, na sua opinião, você acha que o Vex teria interesse em levar membros ou enfraquecer o Christian para beneficiar o próprio Vex? Olha, pelo que eu percebo, acredito eu que não. Eu acho que eles atuam de forma bem equilibrada, inclusive eles têm uma parceria muito grande. E eu acho que eles compartilham de um mesmo pensamento, sabe? Acredito eu que eles têm o mesmo objetivo aqui. Agora vamos para a última pergunta para finalizar o programa. O que você acha das divisões que está sendo atacada, né? Sendo o documento sendo vazado e deixando a divisão mais fácil de adentrar. Querendo ou não, a pessoa sabendo o que acontece lá, tudo que irá ser passado, fica assim mais fácil de adentrar a divisão, independente das outras coisas. Olha, eu acho que primeiro as divisões têm que se prevenir. Não adianta você criar um documento e deixar ele aberto, não colocar disponível para todo mundo acessar, e eu acho que muitas das divisões, e pelo menos pelo que eu percebi, todas as divisões, elas têm esse mesmo sistema que deixam o documento aberto, que todo mundo consegue fazer uma cópia, todo mundo consegue copiar o conteúdo do documento, e então acho que isso faz com que os vazamentos aconteçam de forma mais fácil. Primeiramente, a divisão, o comandante da divisão, ele tem que se tocar que ele precisa fazer um documento seguro, ele precisa fazer um documento que poucas pessoas tenham acesso. Fazendo, por exemplo, um sistema de registro, criando um canal de registro para enviar e-mail e só dar acesso àquelas pessoas que enviaram um e-mail, para que nenhuma outra pessoa exterior tenha acesso ao documento. Então eu acho importante que o comandante se previna desses ataques. É, Sobre o servidor de vazamentos, eu acho totalmente incorreto, não acho correto. Eu já venho tendo conhecimento desse servidor desde a época que eu era do Teves. Esse servidor está ativo há muito tempo. E voltou agora com bastante vazamentos, pelo que eu percebi. Então, eu não acho correto esse tipo de vazamento e eu acho que os comandantes têm que se prevenir em primeiro lugar. E com isso, chegamos ao fim do nosso ZDcast. E muito obrigado pela sua participação e por compartilhar sua trajetória e as suas opiniões durante o EB do Christian. E com isso se encerra o ZDcast. Até o próximo vídeo.
E Tchau. Tchau. tchau.